uma antologia de leituras das palavras de Deus Todo-Poderoso. Aqueles que amam a Deus viverão para sempre em sua luz. A essência da crença da maioria das pessoas em Deus é a convicção religiosa. Elas são incapazes de amar a Deus e só podem segui-lo como um robô, e não conseguem verdadeiramente ansiar por Deus ou adorá-lo. Elas simplesmente o seguem silenciosamente. Muitas pessoas acreditam em Deus, mas há muito poucas pessoas que amam a Deus. Elas só reverenciam a Deus porque temem uma catástrofe, ou então admiram a Deus porque Ele é excelso e poderoso. Mas em sua reverência e admiração não há amor ou anelo verdadeiro. Em suas experiências, elas buscam as minúcias da verdade, ou então alguns mistérios insignificantes. A maioria das pessoas apenas segue. Elas pescam em águas turvas apenas para receber bênçãos. Elas não buscam a verdade, nem realmente obedecem a Deus para receber as bênçãos de Deus. A vida da crença de todas as pessoas em Deus não tem sentido, é sem valor, e nela estão suas considerações e buscas pessoais. Elas não creem em Deus para amá-lo, mas para serem abençoadas. Muitas pessoas agem como bem entendem, fazem o que querem e nunca consideram os interesses de Deus, ou se o que elas estão fazendo está de acordo com a vontade de Deus. Essas pessoas não conseguem alcançar a crença verdadeira, muito menos o amor a Deus. A essência de Deus não é apenas para o homem acreditar, é ainda mais para o homem amar. Mas muitos daqueles que creem em Deus são incapazes de descobrir esse segredo. As pessoas não se atrevem a amar a Deus, nem tentam amá-lo. Elas nunca descobriram que há tantas coisas amáveis em Deus. Elas nunca descobriram que Deus é o Deus que ama o homem e que Ele é o Deus que é para o homem amar. A beleza de Deus é expressa em sua obra. Somente quando experimentam sua obra, as pessoas podem descobrir sua beleza. Somente em suas experiências reais podem apreciar a beleza de Deus e, sem observá-la na vida real, ninguém pode descobrir a beleza de Deus. Há muito o que amar a respeito de Deus, mas sem realmente se envolver com Ele, as pessoas não conseguem descobrir isso. O que significa dizer que, se Deus não se tornasse carne, as pessoas seriam incapazes de realmente se envolver com Ele. E se elas fossem incapazes de realmente se envolver com Ele, elas também não seriam capazes de experimentar sua obra. E assim o amor delas por Deus seria manchado com muita falsidade e imaginação. O amor ao Deus no céu não é tão real quanto o amor ao Deus na terra, pois o conhecimento das pessoas sobre Deus no céu é construído sobre suas imaginações, e não sobre o que elas viram com seus próprios olhos e o que elas pessoalmente experimentaram. Quando Deus vem à Terra, as pessoas são capazes de contemplar seus feitos reais e sua beleza, e elas podem ver todo o seu caráter prático e normal, que é milhares de vezes mais real do que o conhecimento do Deus no céu. Independentemente de quanto as pessoas amam o Deus no céu, não há nada de real nesse amor e está cheio de ideias humanas. Não importa quão pouco seja seu amor pelo Deus na terra, esse amor é real. Mesmo que haja apenas um pouco, ainda é real. Deus faz com que as pessoas o conheçam através da verdadeira obra, e através desse conhecimento ele ganha o amor delas. É como Pedro. Se ele não tivesse vivido com Jesus, teria sido impossível para ele adorar a Jesus. Assim também, sua lealdade para com Jesus foi construída em seu envolvimento com Jesus. Para fazer o homem amá-lo, Deus veio entre o homem e vive junto com o homem.
E tudo o que ele faz o homem ver e experimentar é a realidade de Deus. Deus usa a realidade e o advento dos fatos para fazer com que as pessoas sejam perfeitas. As palavras de Deus cumprem parte de seu aperfeiçoamento das pessoas, e esta é a obra de orientação e abertura do caminho. O que significa dizer que, nas palavras de Deus, você deve encontrar o caminho da prática e deve encontrar o conhecimento das visões. Ao compreender estas coisas, o homem terá um caminho e as visões como realmente pratica, e será capaz de ser iluminado pelas palavras de Deus. Será capaz de entender que estas coisas vêm de Deus e será capaz de discernir muito. Depois da compreensão, ele deve entrar imediatamente nessa realidade e usar as palavras de Deus para satisfazer a Deus em sua vida real. Deus o guiará em todas as coisas, lhe mostrará o caminho da prática, fará com que você sinta que Deus é tão adorável e permitirá que você veja que cada passo do agir de Deus em você é para torná-lo perfeito. Se você deseja ver o amor de Deus, se deseja realmente experimentar o amor de Deus, então você deve se aprofundar na realidade. Você deve se aprofundar na vida real e ver que tudo que Deus faz é amor e salvação, para que as pessoas deixem para trás o que é impuro e para refinar as coisas em seu interior que são incapazes de satisfazer a vontade de Deus. Deus usa palavras para proporcionar ao homem enquanto cria ambientes na vida real que permitem que as pessoas experimentem. E se as pessoas comerem e beberem muitas das palavras de Deus, quando elas realmente as colocarem em prática, elas poderão resolver todas as dificuldades em suas vidas, usando muitas palavras de Deus. O que significa dizer que você deve ter as palavras de Deus para penetrar profundamente na realidade. Se você não comer e beber as palavras de Deus e estiver sem a obra de Deus, então você não terá nenhum caminho na vida real. Se você nunca comer ou beber as palavras de Deus, então você será confundido quando algo acontecer com você. Você só sabe amar a Deus e é incapaz de qualquer diferenciação e não tem nenhum caminho de prática. Você está confundido e confuso e às vezes até acredita que, satisfazendo a carne, você está satisfazendo a Deus. Tudo isso é consequência de não comer e beber as palavras de Deus. O que significa dizer que, se você está sem a ajuda das palavras de Deus e apenas tateia dentro da realidade, então você é fundamentalmente incapaz de encontrar o caminho da prática. Pessoas assim simplesmente não entendem o que significa crer em Deus, muito menos entendem o que significa amar a Deus. Se usando a iluminação e a orientação das palavras de Deus, você frequentemente ora, explora e procura, através do que você descobre aquilo que deveria colocar em prática, encontra oportunidades para a obra do Espírito Santo, coopera verdadeiramente com Deus e não está confundido e confuso. Então você terá um caminho na vida real e verdadeiramente satisfará a Deus. Quando você estiver satisfeito a Deus, dentro de você haverá a orientação de Deus. Você será especialmente brilhante por dentro, o que lhe dará uma sensação de prazer. Você se sentirá especialmente honrado por ter satisfeito a Deus. Sentirá especialmente iluminado por dentro e em seu coração estará claro e em paz. Sua consciência será confortada e livre de acusações. E você se sentirá agradável por dentro quando vir seus irmãos. Isso é o que significa desfrutar do amor de Deus. E somente isso é verdadeiramente desfrutar Deus. O desfrutar do amor de Deus pelas pessoas é alcançado através da experiência. Ao experimentar dificuldades e experimentar colocar a verdade em prática, elas recebem as bênçãos de Deus.
Se você apenas diz que Deus realmente ama você, que Deus pagou um alto preço pelas pessoas, que Ele pacientemente e gentilmente proferiu tantas palavras e sempre salva as pessoas, a expressão dessas palavras é apenas um lado do desfrute de Deus. Um desfrute mais real seria que as pessoas pusessem a verdade em prática em sua vida real, após o que elas seriam pacíficas e claras em seus corações. Elas se sentiriam tão tocadas por dentro e que Deus é tão amável. Você vai sentir que o preço que você pagou vale a pena. Tendo pago um ótimo preço em seus esforços, você será especialmente inteligente por dentro. Você sentirá que está verdadeiramente desfrutando do amor de Deus e compreenderá que Deus realizou a obra da salvação nas pessoas, que seu refinamento nas pessoas é para purificá-las e que Deus prova as pessoas a fim de testar se elas realmente o amam. Se você sempre colocar a verdade em prática dessa maneira, então você gradualmente desenvolverá um conhecimento claro de grande parte da obra de Deus. E nesse momento você sempre sentirá que as palavras de Deus diante de você são claras como o cristal. Se você puder compreender claramente muitas verdades, sentirá que todos os assuntos são fáceis de praticar, que você pode superar esse problema e superar aquela tentação, e verá que nada é um problema para você, o que o tornará tão livre e liberado. Neste momento, você estará desfrutando do amor de Deus, e o verdadeiro amor de Deus terá encontrado você. Deus abençoa aqueles que têm visões, que têm a verdade, que têm conhecimento e que verdadeiramente o amam. Se as pessoas desejam contemplar o amor de Deus, elas devem praticar a verdade na vida real. Devem estar dispostas a suportar a dor e abandonar aquilo que amam para satisfazer a Deus. E apesar das lágrimas em seus olhos, elas ainda devem poder satisfazer o coração de Deus. Desta forma, Deus certamente irá abençoá-lo, e se você suportar dificuldades como essa, será seguido pela obra do Espírito Santo. Através da vida real e através da experiência das palavras de Deus, as pessoas são capazes de ver a beleza de Deus, e somente se elas provarem o amor de Deus, poderão verdadeiramente amá-lo. Quanto mais você praticar a verdade, mais tomará posse da verdade. Quanto mais você praticar a verdade, mais você tomará posse do amor de Deus. E quanto mais você praticar a verdade, mais você será abençoado por Deus. Se você sempre praticar dessa maneira, gradualmente verá o amor de Deus em você e conhecerá a Deus como Pedro. Pedro disse que Deus não só tem sabedoria para criar os céus e a terra e todas as coisas, mas além disso, que Ele também tem a sabedoria para realizar a verdadeira obra nas pessoas. Pedro disse que ele não é apenas digno do amor das pessoas por causa de sua criação, dos céus e da terra e de todas as coisas, mas além disso, por sua capacidade de criar o homem, salvar o homem, aperfeiçoar o homem e dar seu amor como legado ao homem. Assim também Pedro disse que há muito nele que é digno do amor do homem. Pedro disse a Jesus: "Você não merece o amor das pessoas por muito mais do que criar os céus e a terra e todas as coisas? Há mais em você que é amável. Você age e se move na vida real. Seu espírito me toca por dentro. Você me disciplina, você me reprova. Essas coisas são ainda mais dignas do amor das pessoas." Se você deseja ver e experimentar o amor de Deus, então você deve explorar e buscar na vida real. E deve estar disposto a deixar de lado sua própria carne. Você deve tomar essa decisão. Você deve ser alguém com determinação, que é capaz de satisfazer a Deus em todas as coisas, sem ser preguiçoso ou cobiçar os prazeres da carne.
não viver para a carne, mas viver para Deus. Pode haver momentos em que você não satisfaça a Deus. Isso é porque você não entende a vontade de Deus. Da próxima vez, embora seja necessário mais esforço, você deve satisfazê-lo e não deve satisfazer a carne. Quando você experimentar desta maneira, você terá conhecido a Deus. Você verá que Deus criou os céus e a terra e todas as coisas, que Ele se fez carne para que as pessoas possam realmente e verdadeiramente vê-lo e realmente se envolver com Ele, que Ele é capaz de andar entre os homens, que seu Espírito é capaz de aperfeiçoar as pessoas na vida real, permitindo-lhes ver sua beleza e experimentar sua disciplina, seu castigo e suas bênçãos. Se você sempre experimentar dessa maneira, na vida real você será inseparável de Deus. E se um dia seu relacionamento com Deus deixar de ser normal, você poderá sofrer reprovação e ser capaz de sentir remorso. Quando você tem um relacionamento normal com Deus, você nunca desejará deixar Deus. E se um dia Deus disser que Ele vai deixar você, você terá medo e dirá que prefere morrer do que ser deixado por Deus. Assim que você tiver essas emoções, sentirá que é incapaz de deixar Deus. E dessa maneira, terá um fundamento e desfrutará verdadeiramente do amor de Deus. As pessoas frequentemente falam de permitir que Deus seja a vida delas, mas ainda não experimentaram até esse ponto. Você está meramente dizendo que Deus é a sua vida, que Ele guia você todos os dias, que você come e bebe suas palavras a cada dia e você ora a Ele todos os dias e que assim Ele se tornou sua vida. O conhecimento daqueles que dizem isso é muito superficial. Em muitas pessoas não há fundamento. As palavras de Deus foram plantadas dentro delas, mas ainda têm que brotar, muito menos elas deram algum fruto. Hoje, até que ponto você já experimentou? Só agora, depois de Deus tê-lo obrigado a chegar tão longe, você sente que não pode deixar Deus. Um dia, quando você tiver experimentado até certo ponto, se Deus lhe obrigasse a ir embora, você não seria capaz. Você sempre sentirá que não pode ficar sem Deus dentro de você. Você pode ficar sem marido, esposa ou filhos, sem família, sem pai ou mãe, sem os prazeres da carne, mas você não pode ficar sem Deus. Estar sem Deus será como perder a sua vida. Você não poderá viver sem Deus. Quando você tiver experimentado até este ponto, você terá atingido a meta de sua fé em Deus. E desta forma, Deus terá se tornado sua vida. Ele terá se tornado o fundamento de sua existência. E você nunca mais será capaz de deixar Deus. Quando você tiver experimentado até esse ponto, você realmente terá desfrutado do amor de Deus. Seu relacionamento com Deus será tão próximo. Deus será a sua vida, seu amor, e nesse momento você orará a Deus e dirá: ó Deus, eu não posso deixá-lo. Você é a minha vida, eu posso ficar sem tudo mais. Mas sem você eu não posso continuar vivendo. Essa é a verdadeira estatura das pessoas, é a vida real. Algumas pessoas foram obrigadas a chegar até o ponto onde estão hoje. Elas têm que continuar, quer queiram, quer não, e sempre se sentem como se estivessem entre a cruz e a espada. Você deve experimentar de tal forma que Deus é a sua vida, de modo que, se Deus fosse tirado de você, seria como perder a sua vida. Deus deve ser a sua vida e você deve ser incapaz de deixá-lo. Desta forma, você terá realmente experimentado a Deus. E neste momento, quando você amar a Deus novamente, você verdadeiramente amará a Deus. E será um amor singular e puro.
Um dia, quando suas experiências forem tais que sua vida tenha chegado a certo ponto, você orará a Deus, comerá e beberá as palavras de Deus, será incapaz de deixar Deus em seu interior e, mesmo se quisesse, você não seria capaz de esquecê-lo. Deus terá se tornado sua vida. Você pode esquecer o mundo, pode esquecer sua esposa e filhos, mas terá dificuldades em esquecer-se de Deus. Isso é impossível. Esta é sua verdadeira vida e seu verdadeiro amor por Deus. Quando o amor das pessoas a Deus alcança certo ponto, nada do que amam é igual ao amor delas a Deus. Ele é o primeiro amor delas e, assim, é capaz de desistir de tudo e está disposto a aceitar todo o tratamento e poda de Deus. Quando você tiver alcançado um amor a Deus que supere tudo o mais, você viverá na realidade e no amor de Deus. Assim que Deus se torna a vida dentro das pessoas, elas se tornam incapazes de abandonar Deus. Isto não é o feito de Deus? Não há maior testemunho. Deus trabalhou até certo ponto. Ele disse para as pessoas fazerem o serviço, serem castigadas ou morrerem, e as pessoas não recuaram, o que mostra que elas foram conquistadas por Deus. As pessoas que têm a verdade são aquelas que, em suas experiências reais, podem se manter firmes em seu testemunho, permanecem firmes em sua posição, ficam do lado de Deus sem nunca se afastar e que podem ter um relacionamento normal com pessoas que amam a Deus, os quais, quando lhe acontecem as coisas, são capazes de obedecer completamente a Deus e podem obedecer a Deus até a morte. Sua prática e revelações na vida real são o testemunho de Deus. São a vivência do homem e o testemunho de Deus. E isso é verdadeiramente desfrutar do amor de Deus. Quando você tiver experimentado até este ponto, o devido efeito terá sido alcançado. Você é tomado de um viver real e cada uma de suas ações é encarada com admiração pelos outros. Sua aparência não tem nada de especial, mas você vive uma vida de extrema devoção. E quando comunica as palavras de Deus, você é guiado e iluminado por Ele. Você é capaz de falar a vontade de Deus através de suas palavras, comunicar a realidade e entender muito sobre servir em espírito. Você é sincero em seu discurso, é decente e correto, não é de confrontar, é decoroso, capaz de obedecer aos arranjos de Deus e permanecer firme em seu testemunho quando acontecem as coisas. E se mantém calmo e sereno, não importa com o que esteja lidando. Esse tipo de pessoa realmente viu o amor de Deus. Algumas pessoas ainda são jovens, mas agem como pessoas de meia idade. São maduras, possuidoras da verdade e admiradas pelos outros. E essas pessoas são as que têm testemunho e são a manifestação de Deus. O que significa dizer que, quando tiverem experimentado até certo ponto, no interior delas haverá uma percepção de Deus. E assim seu caráter externo também se estabilizará. Muitas pessoas não praticam a verdade e não permanecem firmes em seu testemunho. Em tais pessoas não há amor a Deus ou testemunho de Deus. E estas são as pessoas mais odiadas por Deus. Elas comem e bebem as palavras de Deus, mas o que expressam é Satanás, e permitem que as palavras de Deus sejam vilipendiadas por Satanás. Em pessoas assim, não há sinal do amor de Deus. Tudo o que elas expressam é de Satanás. Se seu coração está sempre em paz diante de Deus e você sempre presta atenção às pessoas e coisas ao seu redor e o que está acontecendo ao seu redor, e se você está atento ao encargo de Deus e sempre tem um coração que reverencia a Deus, então Deus o iluminará por dentro frequentemente.
Na igreja há pessoas que são supervisoras, que observam especificamente as falhas dos outros e então copiam e imitam. Elas são incapazes de distinguir. Elas não odeiam o pecado e não abominam ou sentem nojo pelas coisas de Satanás. Tais pessoas estão cheias das coisas de Satanás e, por fim, serão completamente abandonadas por Deus. Seu coração deve ser sempre reverente diante de Deus. Você deve ser moderado em suas palavras e ações e nunca desejar se opor ou aborrecer a Deus. Você nunca deve permitir que a obra de Deus em você tenha sido em vão, ou permitir que todas as dificuldades que tenha suportado e tudo o que você tenha posto em prática deem em nada. Você deve estar disposto a laborar mais e amar mais a Deus no caminho que lhe espera. Estas são as pessoas que têm uma visão como base. Estas são as pessoas que buscam progredir. Se as pessoas acreditam em Deus e experimentam as palavras de Deus com um coração que reverencia a Deus, então, nessas pessoas, pode-se ver a salvação de Deus e o amor de Deus. Essas pessoas podem testificar por Deus, elas vivem a verdade, e o que elas testificam é também a verdade, o que Deus é e o caráter de Deus, e elas vivem em meio ao amor de Deus e viram o amor de Deus. Se as pessoas desejam amar a Deus, devem provar a beleza de Deus e ver a beleza de Deus. Só então poderá ser despertado nelas um coração que ama a Deus, um coração que está disposto a se deixar gastar lealmente por Deus. Deus não faz com que as pessoas o amem através de palavras e expressões ou da imaginação delas, e Ele não obriga as pessoas a amá-lo. Em vez disso, Ele os faz amá-lo por sua própria vontade e faz com que elas vejam sua beleza em sua obra e declarações, após o qual é gerado nelas o amor a Deus. Só assim as pessoas podem verdadeiramente dar testemunho de Deus. As pessoas não amam a Deus porque foram impulsionadas pelos outros, nem é um impulso emocional momentâneo. Elas amam a Deus porque viram sua beleza, viram que há muito dele que é digno do amor das pessoas, porque viram a salvação, a sabedoria e os feitos maravilhosos de Deus. E como resultado, elas realmente louvam a Deus e verdadeiramente anseiam por Ele, e é despertado nelas uma paixão que elas não poderiam sobreviver sem ganhar a Deus. A razão pela qual aqueles que verdadeiramente testificam por Deus são capazes de dar um testemunho impactante para Ele é porque o seu testemunho está sobre o fundamento do verdadeiro conhecimento e verdadeiro anseio por Deus. Não é de acordo com um impulso emocional, mas de acordo com o conhecimento de Deus e seu caráter. Por terem conhecido a Deus, elas sentem que devem certamente dar testemunho de Deus e fazer com que todos os que anseiam por Deus conheçam a Deus e estejam cientes da beleza de Deus e de sua realidade. Como o amor das pessoas por Deus, seu testemunho é espontâneo, é real e tem significado e valor reais. Não é passivo, oco e sem sentido. A razão pela qual somente aqueles que realmente amam a Deus têm mais valor e significado em suas vidas e somente elas realmente acreditam em Deus é porque essas pessoas vivem na luz de Deus. Elas são capazes de viver pela obra e gestão de Deus. Elas não vivem nas trevas, mas vivem na luz. Elas não vivem uma vida sem sentido, mas vidas que foram abençoadas por Deus. Somente aqueles que amam a Deus são capazes de dar testemunho de Deus. Somente eles são as testemunhas de Deus. Somente eles são abençoados por Deus. E somente eles são capazes de receber as promessas de Deus.
Aqueles que amam a Deus são íntimos de Deus, são pessoas amadas por Deus e podem desfrutar as bênçãos juntamente com Deus. Somente pessoas como essas viverão pela eternidade e somente elas viverão para sempre sob o cuidado e a proteção de Deus. Deus é para ser amado pelas pessoas e Ele é digno do amor de todas as pessoas. Mas nem todas as pessoas são capazes de amar a Deus e nem todas as pessoas podem dar testemunho de Deus e ter poder com Deus. Porque elas são capazes de dar testemunho de Deus e dedicar todos os seus esforços à obra de Deus. Aqueles que verdadeiramente amam a Deus podem andar em qualquer lugar debaixo dos céus sem que ninguém se atreva a se opor a elas. E podem exercer poder sobre a terra e governar todo o povo de Deus. Essas pessoas vieram de todos os cantos do mundo, falam diferentes línguas e têm diferentes cores de pele, mas sua existência tem o mesmo significado. Todas têm um coração que ama a Deus, todas têm o mesmo testemunho e têm a mesma determinação e o mesmo desejo. Aqueles que amam a Deus podem caminhar livremente pelo mundo. Aqueles que dão testemunho de Deus podem viajar pelo universo. Essas pessoas são amadas por Deus, são abençoadas por Deus e viverão para sempre em sua luz.